Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre livros importantes de serem lidos ao longo da graduação em letras e que não fazem necessariamente parte da grade essencial de obras cobradas e indicadas pelas universidades por aí afora, tá? Este vídeo que foi sugerido pelo inscrito Carlos, que deixou um comentário num dos meus vídeos pedindo para que eu falasse a respeito de obras que não fazem parte da grade curricular, e aí eu entendo que ele quer dizer aquelas obras que são mais cobradas nas disciplinas, né, que são mais trabalhadas dentro das disciplinas e que, porventura, são importantes, são essenciais de serem conhecidos pelos estudantes de letras. Então, este vídeo vem respondendo a ele, a quem eu agradeço pela sugestão, e claro, sempre pedindo para que quem tenha sugestão de vídeos, deixe aí nos comentários para que eu futuramente possa produzir o material a respeito do tema. Eu não garanto, claro, que essas respostas venham rapidamente, porque à medida em que o canal vai crescendo, mais e mais sugestões vão aparecendo. Mas sim, na medida do possível eu vou atender aos pedidos e às indicações de vocês, tá bom? Já queria pedir para você curtir, comentar o vídeo, se possível compartilhar para que outras pessoas tenham acesso e, claro, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para que vocês sejam avisados dos futuros vídeos. Então bora lá! Lembrando, gente, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para quem quiser adquirir uma das obras que eu deixar aqui como indicação, tá bom? Você adquirindo os livros pelo meu link, você ajuda a manter este canal. E claro, se você se interessar por adquirir qualquer outro livro ou produto no site da Amazon, ainda assim você estará ajudando o canal com uma porcentagem que nos é repassada. Agradeço muito a quem já tem comprado através dos meus links e sempre convido vocês a apoiarem quem produz conteúdo de qualidade aqui no YouTube. Bom, então, respondendo aí a Carlos, eu tentei ser sucinto, mas como eu nunca consigo, acabou saindo aí mais de 15 obras que eu vou mostrar aqui no vídeo, tá? Obras estas que, lembrando, gente, um curso de letras, ele depende muito ali, as obras que serão indicadas, da vertente a que se liga aquele departamento ali, né, o departamento de letras daquela universidade, a vertente do professor, né, que vai ministrar aquela disciplina naquele período ou naquele ano, dependendo aí de como a universidade se organiza. Então, existem fatores ideológicos ligados a isso. Então, uma obra que é cobrada numa universidade pode não ser em outra, uma obra que é indicada por um professor pode ser criticada e desaconselhada por outro, e assim por diante. De um modo geral, eu pensei mais em áreas, tá? Em temas, em áreas que podem sim ser interessantes para o estudante de letras conhecer, para o estudante de letras se aprofundar nesses assuntos, e por isso que tem aí dentro de cada uma dessas áreas uma obra ou mais de uma obra que eu trouxe para indicar. Você que quer ir além, você que quer se preparar adequadamente, talvez para um concurso público, você que quer ter um olhar mais amplo e em diferentes direções, que é sempre o ideal, né? Você conhecer o mais amplamente possível uma área. Então, sim, este vídeo aqui é indicado para você. Então vamos começar. Eu diria que uma primeira área, que eu vou começar mais por linguística, tá, gente? Eu diria que uma primeira área fundamental para você conhecer e que nem sempre é explorada nas graduações, não é uma unanimidade, é a área de História da Linguística, tá? História dos Estudos da Linguagem. E eu deixo aqui como indicação o História Concisa da Linguística, de Barbara Wedgwood. Esta obra que, enfim, é realmente concisa, vocês podem ver aqui que é daquela série Na Ponta da Língua, da Parábola, livros bem curtinhos, mas é uma obra que dá um panorama bem bacana da linguística. Não apenas da linguística, né, enquanto disciplina, que sua história remonta a pouco mais de 100 anos, né? Mas a história dos estudos da linguagem como um todo, surgidos lá desde a tradição indiana, e chegando ao Ocidente a partir dos gregos e desenvolvida ao longo da Idade Média, tá? E ela faz aqui um panorama bem geral disso, como era com os gregos, como foi na Idade Média, o surgimento da teoria da litera, e você vai acompanhando que vários dos conceitos que nós hoje utilizamos
não são recentes, tá? Estes conceitos, eles remontam aí a anos e anos de história de pesquisas. Eu entrei em contato, por exemplo, com esta obra aqui, com a informação de que a noção de semivogal, ela remonta à Idade Média, né? Então, grande parte dos estudos gramaticais e dos termos que deixaram de ser específicos da gramática e passaram a ser utilizados pela linguística, por exemplo, semivogal dentro da fonética, não são atuais, são sim bem anteriores ao desenvolvimento e à consolidação da linguística enquanto disciplina, enquanto ciência, tá? E isso já mostra que o estudo da linguagem nunca esteve estagnado, como algumas pessoas querem fazer crer, que o estudo também científico da linguagem não é algo que dependeu da linguística, a linguística aprofundou muito, a linguística trouxe um método mais fundamentado, mais coerente, mais adequado, eu diria inclusive, mas não foi com ela que os estudos da linguagem surgiram. Há uma longa tradição da qual, sim, a linguística moderna ela bebe e que é bem anterior a todas as ideias que vieram aí no século XX, tá bom? E eu vou indicar 2 gregos para leitura aí de quem quer se aprofundar na nossa área. Primeiramente Platão, mas não é esta obra toda que eu indico. Aqui é a coleção de diálogos, dos diálogos de Platão, saída pela editora Edipro ou Edipro. E, enfim, aqui são em 7 volumes, se eu não me engano, esta coleção. Não tenho todos, eu estou formando aos poucos. Eu tenho 3 volumes apenas. Mas aqui o que interessa a quem quer aprofundar os estudos é a obra Crátilo, ou da correção dos nomes. É aqui onde Platão vai discutir, na estrutura dialogal que é bem típica da sua produção, se os nomes das coisas eles são convencionais ou se eles têm uma relação com aquelas coisas, entende? Ou seja, você olha para o objeto mesa, existe uma justificativa para a mesa ter este nome ou isto é apenas pura convenção? Lógico, a linguística contemporânea, a linguística enquanto ciência, retomou essa discussão lá com Saussure no século XX, mas isso é uma discussão que vinha, né, já há bastante tempo. E é um livro que eu indico aí para quem quer conhecer um pouco do desenvolvimento da nossa área, do nosso campo de saber, e claro, né, com um dos grandes pensadores da história da humanidade, que é Platão. Eu tenho aqui também em mãos o Organon, de Aristóteles. Aqui é, digamos que, a introdução à filosofia de Aristóteles, né, mais voltado para a lógica, né. Aqui nós temos uma reunião de 6 livros, que são as categorias da interpretação, analíticos anteriores e posteriores, os tópicos e as refutações sofísticas. Mas eu, particularmente, eu só li até o momento, eu quero ler toda a obra, todo o órgão, mas eu só li até o momento os 2 primeiros, que é o que eu indico para vocês, que são as categorias e o da interpretação. Nestas duas obras, Aristóteles vai, por exemplo, dar as bases para a divisão em classes de palavras que nós temos hoje em dia. Ele vai falar que basicamente se divide em substância e predicado, ou seja, aquilo que se diz sobre a substância, né? E vem daí a noção de substantivo, tá? Substância no sentido bem filosófico, né? Aquilo que é, tá? E aí ele vai discorrer a respeito da substância e das categorias que constituem a predicação. E aí onde vai surgir noção de advérbio, de adjetivo, ele não usa essas palavras, tá? Mas que depois foram aperfeiçoadas ao longo da história aí dos estudos linguísticos, tanto ainda na Antiguidade como na Idade Média e posteriormente, até chegar nas 10 classes de palavras que nós temos hoje em dia. E também ele vai falar aqui, já da interpretação, a respeito da organização das sentenças, tá? Verbos, e daí passando já para as proposições e assim por diante. Então, vejam que aqui está a base de muito do que nós utilizamos hoje em dia na nossa própria descrição linguística e gramatical. Então, para você que quer aperfeiçoar aí seus conhecimentos na nossa área e quer buscar a origem de muitas das coisas, eu deixo aí a indicação dos 2, tá? Lógico, você começa por aqui, tá? Eu aconselho o percurso. Você começa pelo História Concisa da Linguística
E aí você parte para Platão e depois você parte para Aristóteles. Aristóteles, ele não vai ser tão fácil de entender a princípio, mas é como eu digo sempre, né, gente? Não abandonem uma obra pela dificuldade. Não atrofiemos nossos cérebros, tá? Não desistamos de buscar o conhecimento porque algo se mostrou um pouco mais árduo para nós. Leia, releia, busque apoio em textos suplementares, em vídeos do YouTube. Tem muitos vídeos no YouTube falando sobre a obra de Aristóteles, de filósofos, até estudiosos da nossa área também de letras, e cabe a vocês tentarem, né? Não são obras vastas, tá? São obras que seriam como um capítulo de livro, então dá sim para você fazer essas leituras. E aí, gente, já chegando nos estudos linguísticos mais contemporâneos, ou seja, a ciência linguística mesmo, como nós a conhecemos, uma das áreas de maior influência dentro da universidade na área de linguística é a linguística textual, tá? Você com certeza vai entrar em contato com a linguística textual pelo menos uma vez, mas eu diria que, enfim, ao longo de todo o curso ela vai ser preponderante, dependendo da sua universidade aí. Mas, e aí um livro de introdução à linguística textual é fundamental. Neste caso aqui é justamente o Introdução à Linguística Textual, Trajetória e Grandes Temas, da Ingedor Kor. Eu deixo essa dica aqui porque é um livro muito conciso, olha. Vocês podem ver que é um livrinho de 164 páginas de texto, mas que traz aqui muita informação interessante. Ele traz uma perspectiva da linguística textual, como que ela surgiu, o atual estágio em que ela está. Depois ele vai falar de temas bem específicos mesmo, como coesão, coerência, aqueles fatores de textualidade que são tão comuns de serem cobrados em concurso público, e vários outros conceitos, como polifonia, intertextualidade, noção de gêneros textuais também vai estar aqui presente. Então é uma obra bem ampla em abordagem, embora concisa em construção textual, né? Ela consegue trazer muita informação em poucas páginas. Então deixo aí a dica do Introdução à Linguística Textual, da Ingedor Kor, uma obra fundamental. Vou entrar agora na parte de gramática, e aí dependendo da universidade e da filiação teórica e ideológica que ela siga, e seus professores, realmente a parte de gramática vai ser algo que você vai ter que buscar sozinho e de forma autodidata, independente ali da universidade, tá? Independente da graduação. Foi um pouco o meu caso, porque dentro da minha universidade, a UFCG, Universidade Federal de Campina Grande, as disciplinas que são voltadas para a parte gramatical, que são chamadas de língua portuguesa 1, 2, 3, 4, 5, até a 6, né? Elas eram voltadas, na maioria dos casos, né, os professores que assumiam a disciplina, ela era voltada para a crítica à gramática, né? O que eu acho um problema, porque a nossa formação de ensino médio, ela, na maioria dos casos, já é muito deficitária, tá? Ou seja, o aluno sai do ensino médio sem dominar a gramática. Ele chega na universidade, era uma oportunidade de ele ter um aprofundamento, ter um conhecimento mais adequado da gramática, e ele vai aprender a criticar o que ele não aprendeu, o que ele não conhece, né? Ou seja, é como se pedissem para você fazer uma crítica sobre João. Aí você pergunta, mas quem é João? Enfim, não. Faça a crítica sobre João, né? Então é um problema, né, gente, de abordagem, mas enfim, é o que tem, né? Mas eu tive a sorte de pegar um professor aí, um dos grandes mestres da minha formação, o professor Adeildo, que ele era um dos poucos que levava gramática para a sala de aula, né? Então, 3 oportunidades eu tive com ele, uma das disciplinas de linguística, que foi Linguística 3, que é ali a linguística teórica mesmo, em que nós vimos teoria bem aprofundada e também bem geral da linguística, foi muito proveitoso, não nos detivemos apenas numa vertente, como seria de se esperar, e ao mesmo tempo também nas 2 disciplinas de língua portuguesa que nós pagamos com ele, nós vimos gramática, né? E foi algo fundamental, foi ele que me deu a dica e que eu segui de estudar 2 gramáticas, pelo menos 2 gramáticas, comparando uma com a outra, né, para ver as diferenças, o que um aborda que o outro não aborda, como que um aborda diferente do outro e assim vai.
seja, conhecer o contraditório, né? E a partir disso formar uma compreensão mais profunda a respeito de um tema. Então eu tive essa sorte, mas de um modo geral, e eu vejo muito isso em comentários por aí afora, em grupos e etc., que é uma constante, tá? Ou seja, o aluno que quer se aprofundar em gramática, ele tem que ir, na maioria das vezes, tá? Na maioria dos casos, buscar este aprofundamento por conta própria. Ele vai ter que ir aí de forma autodidata. Então, eu vou deixar aqui a dica de 2 gramáticas, que foi o meu percurso inicial. A primeira vez que eu li gramática da primeira até a última página foi comparando estas 2 aqui, tá? Evanildo Bechara, que é a gramática mais simpática ao posicionamento majoritário das universidades brasileiras. A moderna gramática portuguesa. No começo ela era mais tradicional e ele, quando reeditou, ele trouxe muita contribuição da linguística, ele digamos que aprofundou em muitas coisas, trazendo o arcabouço da linguística para dentro da gramática, e acaba sendo uma abordagem não tão tradicional e não tão criticável à luz da linguística. Entendem o que eu quero dizer? E por isso mesmo ela é muito apreciada dentro do contexto acadêmico brasileiro, tá? E é uma boa gramática, tá? A polêmica gramática metódica da língua portuguesa, polêmica porque é uma das obras que Marcos Baino mais critica o preconceito linguístico, mas de um modo geral, Napoleão Mendes de Almeida tem aqui uma gramática tradicional em suas mãos, tá? Uma gramática que assume para si aquilo que a gramática surgiu tendo como objetivo, que é estabelecer uma norma a ser o padrão, a ser seguida em contextos formais de utilização da linguagem, tá? E ele vai aqui estabelecer a norma linguística para você. Esta gramática aqui, ela tem um ponto muito positivo, que é a sua objetividade, tá? Em muitos casos, ela vai direto ao ponto ali no conceito, na explicação, na apresentação de exemplos, e por isso ela é mais fácil do que algumas gramáticas mais ligadas à linguística, que vão discorrer teoricamente a respeito dos temas e dos tópicos ali, e por isso elas vão ter muito texto, né? Muito aprofundamento ali, e acaba não sendo tão direto, tá? Então eu deixo aqui essas 2 dicas. É lógico que existem ótimas gramáticas, eu já apresentei algumas delas aqui no canal, já tem vídeo sobre a novíssima gramática da língua portuguesa de Segala e a gramática normativa da língua portuguesa de Rocha Lima. Futuramente eu quero fazer vídeos específicos sobre essas 2 aqui, tá? Bom, mas eu gostaria de deixar também, ainda em gramática, a dica de uma obra que apresenta as análises sintáticas na prática. Eu já indiquei uma destas obras também aqui no canal, mas desta vez eu vou deixar a dica para este outro livro aqui, que é o Análise Sintática, Teoria e Prática, do João Batista Gonçalves Pinheiro. É um livro que também vai ter aquela abordagem de mostrar para você como que você faz uma análise sintática, tá? Parte por parte ali da oração. Eu gosto muito desse tipo de livro, olha, porque ele vai aí apresentar para você muito daquilo com o qual você vai ter que entrar em contato em algum momento da sua vida, seja fazendo concurso público, seja dando aula, principalmente aulas aí de gramática, né, que a gente ainda consegue dar aqui no Brasil, né, ainda um pouco de aula de gramática, e quando você consegue levar isso para a sala de aula, ter uma obra que lhe apoia na análise sintática é fundamental, tá? Então, vou deixar aqui esta dica deste livro que é muito bom, o Análise Sintática, Teoria e Prática, do João Batista Gonçalves Pinheiro. Outra obra muito boa é o Comunicação em Prosa Moderna. Gente, este livro aqui, ele é extremamente completo. Ele vai falar aqui de frase, a diferença de frase, período, oração, vai explicar isso aí bem direitinho, mas depois ele vai aprofundar em temas como organização de uma sentença, como construir bem um parágrafo, como construir bem uma oração coordenada, subordinada, o que está por trás de uma construção subordinada, uma construção coordenada, questão de planejamento de texto, e aí ele vai mostrar diferentes tipos de texto, narrativo e etc. Como desenvolver ideias, ou seja, é um grande manual de escrita, tá? É um livro fundamental que
ajuda muito quem não teve uma boa formação, principalmente, né, na educação básica, mas também ajuda você que já tem uma certa habilidade de escrita a melhorar ainda mais, a organizar melhor, a cada vez, claro, aperfeiçoar sua expressividade. Então, deixo aqui a dica. Futuramente eu quero até fazer um vídeo sobre isso aqui, porque tem muita ideia aqui interessante que dá pra gente trabalhar num vídeo. Comunicação em prosa moderna, do Otton Moacir Garcia. E aí, fechando linguística, não é bem linguística, isso aqui é um manual de redação científica, que é aqui o Redação Científica de João Bosco Medeiros, mas como não é literatura, eu trouxe aqui nesta parte. Eu até já mostrei este livro aqui no canal, é um dos primeiros vídeos do canal em que eu vou ali, ainda na época em que eu ia direto mostrar o livro, né, com a câmera lá em cima. Então quem quiser ter noção de como o livro se organiza, eu vou deixar aqui nos cards também, tá? Mas de modo geral, esta obra aqui, ela é muito indicada para quem tem uma vida acadêmica, quem produz textos científicos, quem está pensando em publicar um livro, quem vai fazer seu TCC. Esta obra aqui ensina você a otimizar os estudos, a selecionar a bibliografia. Ela ensina você a fazer um resumo, fazer uma resenha, uma referência bibliográfica, a fazer citações da forma correta, de acordo com a ABNT. Vai mostrar a estrutura de um TCC, uma monografia, como é que ela se organiza. O que vem primeiro? É a dedicatória? É o sumário? É o quê? E ela vai mostrar aqui tudo isso. Então é um grande manual do pesquisador ou do produtor de textos. Para você que quer, como estudante de letras, desenvolver uma futura carreira como revisor de texto, isso aqui vai ser uma obra fundamental. Para mim, me ajudou muito na época em que eu era revisor de texto, isso aqui era meu manual, que eu estava sempre com ele. Então, deixo aqui essa indicação que vai ser útil para diferentes objetivos que você tem aí na sua graduação. Não apenas em letras, tá? Isso aqui para qualquer graduação, para qualquer pesquisador das áreas as mais diversas aí. Bom, entrando na parte de literatura, temos aqui a Análise Literária de Massot Moisés. Bom, temos aqui uma obra que vai lhe ensinar a fazer análise de texto literário. Isso geralmente é pedido dentro da graduação, tá? Quando você for pagar as disciplinas de literatura, né, as disciplinas específicas ali, de literatura brasileira, portuguesa, ou enfim, se você é de uma graduação em inglês, espanhol, né, as literaturas específicas aí destas línguas, é muito comum que o professor peça para você fazer a análise de um poema, a análise de um romance, a análise de um conto. Então ele traz aí 10, se eu não me engano, etapas de aproximação do texto, tá? Que é geral para todo e qualquer texto, mas depois ele vai fazer especificamente como analisar um texto poético, tá? Como analisar um conto, como analisar um romance, e ele vai trazer isso com exemplos. Enfim, nós temos aqui uma obra que não apenas diz como fazer, tá? Mas que mostra para você como fazer. Ele bota o poema aqui no livro, vou mostrar para vocês. Ele traz aqui, olha, o poema, no caso aqui do texto poético, tá? E em seguida ele vai, verso por verso, analisando o poema, tá? Uma introdução a uma análise estrutural dos diferentes gêneros literários, tá? Poesia, prosa e teatro. Bom, trago aqui agora uma historiografia da literatura, duas na verdade, né? Uma brasileira e outra portuguesa. Mas historiografia não é tão comum de ser indicada, e a pergunta de Carlos, né, do nosso inscrito que deixou lá a dica de vídeo, não era a respeito das obras que não fazem parte da grade básica? Mas dependendo da universidade, a historiografia ela não vai ser privilegiada, tá? Vai passar diretamente para a análise das obras, e a historiografia não vai ter um enfoque tão grande. Mas é necessário, porque você vai trabalhar com isso na educação básica. Ainda que com o tempo os livros didáticos futuramente vão tirando isso aí, né? Podem vir a tirar ao lado historiográfico, mas é sempre importante, gente, você ligar a obra ao contexto, você mostrar para o aluno que uma dificuldade de interpretação que ele está tendo deve ser devido ao conflito de tempos que existe ali naquela obra, ou seja, o tempo em que ele está lendo em conflito com o tempo de produção e às vezes até com o conflito do tempo interno da obra, porque, por exemplo, o livro pode ter sido escrito em 1870, mas ele pode ter uma referência se passar, por exemplo, no século XV, XVI, entendem? E isso é muito bacana, esse conflito de tempos, e que a gente não deve deixar morrer, tá?
a explicação e o sanar algumas dificuldades a partir de uma boa base de história da literatura, de historiografia literária, relação da literatura com o contexto em que a obra surgiu, relação da literatura com a sociedade que a originou, com o pensamento da época em que ela surgiu, tá, gente? E existem várias histórias da literatura brasileira, por exemplo, existem algumas, né? Nós temos a de Marçom Moisés, nós temos a de Antônio Cândido, nós temos essa aqui de Afrânio Coutinho, que é uma edição em 6 volumes que eu ainda não completei, tá, gente? Não sei se está dando para pegar aí no vídeo, mas eu acho que sim. E tem outras aqui mais na frente. Existem algumas que eu ainda não tenho, mas quero adquirir. Mas eu vou deixar essa aqui porque ela é concisa, tá? Professor, mas um livro deste tamanho, meus alunos às vezes me veem com isso aqui, né? Eles dizem, professor, mas isso é conciso mesmo? Gente, isso é conciso, tá? Aqui nós temos em um volume o que Marçom Moisés, por exemplo, faz em 3, tá? Ou seja, é conciso sim. É uma das melhores abordagens, por quê? Porque ele reúne num volume só toda a literatura brasileira. Ele vai desde o surgimento, né? Ou seja, desde lá a carta de Pero Vaz de Caminha, que não é bem literatura, mas é o primeiro escrito ligado à nossa terra, até os contemporâneos, tá bom? E ele tem uma abordagem histórica, né? Assim, lógico, é uma historiografia, ou seja, ele faz ali a sucessão de tempo. Mas histórica, que eu digo, é relacionar com o contexto histórico, né, da obra. E isso é muito bacana. Então, História Concisa da Literatura Brasileira, de Alfredo Bozzi. Sobre a literatura portuguesa, nós temos algumas boas obras. Inclusive, no Brasil tem uma deficiência de obras de literatura portuguesa. Existe uma história da literatura portuguesa deste autor aqui, que eu vou indicar esta obra, que é bem ampla, mas não tem no Brasil atualmente e é muito cara, mas eu quero futuramente, eu tenho um plano de adquirir, tá? Mas tem a de Marçom Moisés, né, a literatura portuguesa, que é muito boa, mas eu vou deixar essa aqui pelo preço e assim, ela dá um panorama bem bacana da literatura portuguesa. Não é uma obra exaustiva, ela não vai aprofundar em nada, mas ela vai lhe dar um panorama. É o que propõe o título, Uma Iniciação à Literatura Portuguesa, do Antônio José Saraiva, tá bom? Aqui nós vamos ter, a título mesmo de introdução, de apontamentos básicos da literatura portuguesa desde os seus primórdios lá até a contemporaneidade, tá? Até o século XX. Por último, uma obra que mostra para você um direcionamento de trabalho em sala de aula com o texto literário. Muitas vezes o professor ele tem uma trajetória de leitura com a literatura, tá? Ele é um leitor, mas ele tem dificuldade de transpor aquilo para a sala de aula. Como trabalhar aquilo com uma criança, com um adolescente? Como levar a literatura para o contexto de sala de aula de uma forma agradável, que não repita esta trajetória de fracasso que nós estamos tendo aí ao longo da educação brasileira como um todo, principalmente mais contemporânea, né? Em que o acesso ele é praticamente universal, mas o proveito que se tira dos estudos é muito pouco e na nossa área não deixa de ser. Quem que entrou em contato com a literatura brasileira através de aulas de língua portuguesa, que conseguiu ver naquilo algo transformador e que virou leitor a partir dali. São poucas pessoas, né, gente? Às vezes, pelo modo como os livros didáticos propõem o trabalho. Muitas vezes só decorar conceitos, ver na obra tal as características da escola literária, do romantismo, do simbolismo, do modernismo, e isso não interessa a ninguém, né, gente? A gente quer, primeiramente, enquanto leitores, a gente vai para uma obra interessada em questões que estão muito distantes de características, né? Isso aí a gente pode até buscar depois, num contexto de análise, mas o prazer da leitura de uma obra literária, ele está em você descobrir os sentidos ali presentes, você se envolver na narrativa, você se envolver no poema, e como levar o aluno a isso aí. Existem obras que trabalham formas de levar o texto literário para a sala de aula. E eu vou deixar aqui a dica, é específica em relação à poesia, porque é o gênero que as pessoas menos leem, tá? Inclusive leitores, é muito comum a gente ver num canal literário a pessoa dizer, eu não gosto de poesia. Isso às vezes é resquício de trabalho inadequado em sala de aula, né? Que não levou essa pessoa a perceber a riqueza que o texto poético tem. Às vezes enfim, é questão da predileção mesmo daquela pessoa. E imagine um professor que não tem predileção por poesia, como que ele vai ensinar?
Então, uma obra que mostre isso aí pode ser fundamental, tá, gente? E eu deixo aqui a dica do Poesia na Sala de Aula, do professor Helder Pinheiro, nosso professor aqui da Universidade Federal de Campina Grande, um dos meus grandes mestres, foi meu orientador no mestrado e, enfim, ele é um dos autores aí mais conhecidos, tanto na área de literatura infantil, como na área de ensino de poesia aqui no Brasil. Tem dado palestras, minicursos por todo o nosso país e ultimamente tem chegado às grandes editoras. Ele já publicou este livro aqui na edição da sua própria editora. Ele tem uma editora aqui em Campina Grande, tá? Era uma edição mais simples um pouco, agora pela Parábola, que é uma editora excelente, a qualidade do material da Parábola é incontestável. E, enfim, chega aí, desde 2018, que esta obra está sendo publicada pela Parábola, e chega aí para o acesso ao grande público, né, o país inteiro. E você que é professor de língua portuguesa quer estratégias de trabalho com a poesia em sala de aula, este livro aqui é fundamental. Ele não aponta aqui, não fica apontando trabalhos inadequados ou coisa do tipo. Ele vai falar da experiência dele. O professor Helder vai falar de sua experiência de sala de aula com poesia, vai mostrar o que deu certo e vai indicar para você caminhos que você pode seguir. Em determinado momento ele fez assim com os alunos, organizou antologias deste de tal jeito, baseado em temas, baseado nisso, naquilo, levou para os alunos, essa estratégia deu certo, então por que não fazer? Em outro momento ele fez um grupo de leitura de tal forma, e assim. Então isso vai dar para você noções de como trabalhar, formas diferentes, metodologias diferentes que você pode levar para a sua experiência. Então, fica essa dica, uma obra fundamental para professores e também para o público em geral que quer conhecer um pouco mais sobre estratégia de trabalho com poesia. Você que tem filho em casa, quer iniciá-lo na literatura, uma forma de iniciá-lo, como seria? Né? Como fazer seu filho despertar para a beleza da poesia? Talvez trabalhar por temas que interessem a ele. É criança, então o que é que ele gosta? De bichos? Que tal organizar uma antologia sobre bichos, né, de poesia? Ele é um adolescente, gosta de quê? De temas ligados ao amor, à aventura, então por que não organizar também antologias sobre esses temas? E aí o professor Helder aqui dá uma série de dicas, tá bom, gente? Então fica aí esta dica para vocês. Bom, então é isso. Eu espero que as dicas aqui apresentadas tenham sido úteis para vocês. Espero que, de certa forma, tenha ajudado aí a estabelecer um norte de pesquisa e de aprofundamento para vocês em temas aí na nossa área de formação. Eu deixei aqui de fora a área de pedagogia, tá, gente? Mas é essencial também trazer um conhecimento suplementar, que eu quero fazer isso num vídeo específico, porque pedagogia ela vai além de Libânio, ela vai além de Paulo Freire. Tem muito autor bacana aí publicando, mostrando estratégias de ensino, mostrando pontos de vista a respeito da educação e que merecem ser conhecidos, tá? Então, futuramente eu quero fazer um vídeo dando direcionamentos voltados à pedagogia, mas para não fazer algo tão longo neste vídeo de hoje, eu deixei específico da nossa área de letras e futuramente eu faço esse vídeo sobre pedagogia, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, agradeço muito a audiência de vocês e até o próximo.